Ouvir música é bom, não é? Todo mundo gosta, não gosta? Mas em volume muito alto e principalmente fora de locais adequados, pode ser bastante incômodo e o pior, prejudicial à saúde, principalmente, claro, ó, para os ouvidos. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo na bancada do J Mais ABC o Dr. Raul Fino. Doutor, em outubro deste ano, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, regulamentou a aplicação de multa por causa de som alto dentro do carro, até dentro do carro. É ruim para o motorista e para quem está em volta. O senhor acredita que a medida ajuda a preservar a saúde auditiva dos condutores? Boa noite e obrigado por ter vindo. Sou eu quem agradece a oportunidade, Darcio. Creio que sim. Creio que é muito importante essa medida, porque, enfim, primeiro porque às vezes as pessoas estão utilizando o som alto demais. Isso pode atrapalhar um pouco, até porque a pessoa não consegue perceber o que está acontecendo na volta. E segundo, porque a exposição constante ao som alto, ela pode ser extremamente prejudicial à saúde, diminuindo os limiares auditivos das pessoas, e em um longo prazo, se a pessoa ficar muito exposta a isso, ela pode vir a ter problemas auditivos no futuro. E dispersa a atenção do motorista também, né? Ele vai achando que está na sala de som da casa dele. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas elas não prestam atenção se alguém buzina, se tem alguém falando alguma coisa. Hoje em dia já são tantas distrações, o pessoal fica mexendo no celular, fica com som alto, ao invés de prestar atenção no volante, que é o que deveria estar fazendo. Aí vão partir do princípio que ele não quer perturbar ninguém, ele põe o fone. Aí pior ainda, porque é ligação direta, né? Pelo amor de Deus, Darcy. Pior ainda, para a parte do trânsito eu não preciso nem falar, mas o som alto em um fone auditivo, vindo direto para a parte auditiva, é extremamente prejudicial. A exposição por longos períodos pode prejudicar bastante a parte auditiva, tanto agudamente, se for um som muito alto, quanto em um longo prazo, uma exposição constante, como aquelas pessoas que antigamente trabalhavam em lugares muito altos, em que tinha som muito alto, e não utilizavam os protetores auditivos. Eu não sei se estou falando bobagem aqui, eu não vejo um fone faz tempo, não uso, não é? Mesmo porque tive um dos meus ouvidos prejudicado por causa de fone de ouvido. Deveria vir do fabricante um limite, não que ele não pudesse aumentar, mas um limite, um traço vermelho, alguma observação que a partir daquele momento, digamos assim, do volume, seria muito prejudicial. Sem dúvida, isso seria uma coisa que seria, não sei se seria extremamente efetivo, porque hoje em dia é como um carro, o pessoal quer carros que vão a 200, 300 km por hora, por mais que a legislação não permita que a gente utilize toda essa potência do carro. Os fones de ouvido da mesma maneira, eles tanto melhoraram muito a parte do volume, eles chegam com um som muito melhor, muito menos distorcido, em volumes muito altos. Antes, quando você aumentava muito o volume, distorcia muito o som e se tornava muito desagradável. Hoje em dia, como a qualidade dos fones melhorou muito, o pessoal ouve muito alto, o som tem qualidade na orelha, mas essa exposição pode causar problemas brutais para a saúde auditiva da pessoa. E sempre que eu vejo entrevistas também com especialistas, pergunta-se de jovem e da pessoa mais de idade e que no futuro ele vai colher os maus frutos. Mas não pode acontecer de ter problema já? Pode sim, Darcio. Tanto a idade quanto uma predisposição genética podem levar a esse quadro. Então, eu posso estar exposto ao mesmo tipo de som do que um colega ao meu lado e eu posso apresentar perda muito mais precocemente do que ele e vice-versa. Ao mesmo tempo, não só a exposição constante pode gerar problemas auditivos, mas também um som muito agudo. Então, às vezes, por exemplo, a gente volta e meia atende alguém que estourou um rojão na volta, aconteceu alguma coisa e esse som muito alto deu uma perda auditiva para a pessoa. Esses fones de ouvido, o pessoal está usando tão alto que a gente já chegou a pegar alguns casos de perda aguda, a pessoa colocou um som tão alto no fone de ouvido que teve esse problema. E a pessoa tem de usar o bom senso, porque não existe nenhum aparelho que detete, não é, para um particular, né? Sim, sim, sem dúvida. É que, por exemplo, as pessoas que estão no meio de transporte público, por exemplo, várias vezes a maioria das pessoas que você pega utilizando o som dessa maneira muito alta, às vezes, são indivíduos muito jovens e eles não estão pensando exatamente, são um pouco mais relapsos com a própria saúde e não pensam nos efeitos a longo prazo. Então, infelizmente, deveria haver mesmo alguma maneira da gente colocar um limite nesse som, mas nem sempre isso acontece. Tá ótimo. Obrigado pelas informações, doutor. Sou eu quem agradece. Uma boa noite. Uma boa noite.